Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos falar sobre verbo, tá? O que é verbo? O verbo, pessoal, ele indica numa frase uma ação, tá? Ele pode indicar também um estado. Quando a gente fala estado com letra minúscula, não são os estados que estão localizados no nosso mapa, por exemplo, tá? Estado, quando a gente fala, é as nossas características, o meu estado, se eu estou bem, se eu não estou e assim por diante, tá bom? E também os verbos, eles podem representar os fenômenos da natureza. Fenômenos da natureza. Então, o verbo, pessoal, que expressa uma ação, por exemplo, eu posso colocar aqui o verbo ler, porque eu vou ler algo. Isso aqui é uma ação. Eu vou fazer, eu vou ir, eu vou. É uma ação, tudo bem? Então, o verbo ler, por exemplo, na frase aí do livro, na página 189, tá assim: eu leio bastante, tá? Eu usei o verbo ler, tá bom? Já no do estado, a comida, por exemplo, que tá no livro, está pronta ou está quente, tá? Quando eu estou me referindo ao estado, estou me referindo ao estado da comida. Como que a comida está? Tá bom? Ou eu posso dizer, ele está contente. Eu estou me referindo que a pessoa está contente. É o estado que ela está no momento, tá bom? E o fenômeno da natureza, por exemplo, nós podemos usar aqui o amanheceu. A menininha está levantando aí, ó. Amanheceu. Fenômeno da natureza, que é o amanhecer, tá bom? Os verbos, pessoal, nós podemos expressá-lo ele em forma de pessoa, número, tempo e modo, tá? O da pessoa, ele pode estar na primeira pessoa, tá bom? Que eu estou me referindo quem fala, tá? Então, primeira pessoa, que eu estou me referindo a quem fala, vai ser eu, que é a primeira pessoa do singular, ou nós, que é a primeira pessoa do plural, tá bom? Nós temos como conjugar na segunda pessoa, conjugar esse verbo na segunda pessoa, como quem ouve, tu ou vós, tá bom? Singular, plural. E nós temos também a terceira pessoa. A terceira pessoa nós podemos também conjugar na forma de quem fala, tá bom? De quem se fala. Aqui quem fala que é de quem se fala. Que pode ser ele ou ela, tá bom? Ou pode ser eles ou elas, que são aqui os pronomes que nós conhecemos, tá bom? Então, o verbo ele pode ser conjugado na primeira pessoa, por exemplo, vamos usar o verbo comer, tá bom? Eu comi uma sopa. Nós comemos uma sopa. Quando a gente vai conjugar usando a primeira, a segunda ou a terceira pessoa, o verbo muda, tá? Então, eu comi, certo? E nós comemos. A forma que nós vamos conjugar o verbo, dependendo do pronome, ele vai alterar, ele vai mudar, tá bom? Segunda pessoa, tu e vós, tá? E terceira pessoa, ele, ela, eles e elas, tá bom? Ele come uma sopa gostosa. Eles comem uma sopa gostosa. Então, quando nós formos conjugar os verbos, nós temos que conjugar conforme a primeira, segunda e terceira pessoa, tá bom? Nós também podemos conjugar no singular e no plural, que foi o que eu acabei de falar, tá? O no singular se refere
aos pronomes. Então, todos os pronomes que estiverem no singular, que é eu, tu, ele e ela. Todos os pronomes que estiverem no singular, tá bom? E todos os pronomes que estiverem no plural, tá bom? Que é o nós, vós, certo? Eles e elas. Aqui os pronomes já estão no plural. Lembra que nós vimos? Primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular e terceira pessoa do singular. Os pronomes, lembram? Plural, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, tá? Nós também, no verbo, nós temos os tempos, tá? O verbo, ele pode estar classificado em tempos diferentes, tá bom? Por exemplo, nós temos o passado, que nós também podemos chamar de pretérito, tá? Pretérito, ok? Isso aqui, esse verbo é o passado, ou seja, aconteceu. Vamos usar o comer e usando o pronome ele, tá bom? Então, ele comeu. Passado, ele já comeu. Tudo bem? Nós temos o presente, o verbo no presente, que está acontecendo no momento. Então, ele come, certo? E nós temos o futuro, tudo bem? Que é ele, vou pôr aqui na frente, comerá, que vai acontecer, tudo bem? Então, quando nós usamos o aqui no caso, o ele é a terceira pessoa, tudo bem? Estou me referindo à terceira pessoa, ele. Então, ele comeu, passado, pretérito, aconteceu. Presente, ele come, está acontecendo no momento. E o futuro, ele comerá, tá bom? Então, o verbo também tem essas fases dos tempos, tá bom? Agora, nós vamos ver que os verbos, nós também podemos encontrá-los nos modos. Nós temos o modo indicativo. O indicativo é quando eu estou indicando uma certeza. Então, por exemplo, o verbo andar, eu estou afirmando, tá bom? Eu estou afirmando. Então, por exemplo, vamos usar uma frase. Eu estou dando a certeza. Eu ando de bicicleta. Eu estou afirmando, eu estou te mostrando, falando com muita certeza que eu ando de bicicleta. Então, o indicativo é quando ele expressa uma certeza. Por exemplo, no verbo andar, eu estou dando uma certeza para vocês, tá bom? Nós temos o subjuntivo. O verbo subjuntivo é quando eu estou indicando uma dúvida. E geralmente esse verbo, toda vez que nós vamos utilizar em alguma frase, em alguma oração, nós encontramos ele junto com outro verbo. Então, por exemplo, talvez, tá bom? Talvez ele chegue, vamos supor. Eu estou usando aqui o verbo chegar, terceira pessoa do singular lá, tá bom? A terceira pessoa que nós vamos conjugar o verbo. E aqui eu estou dando uma dúvida. Eu estou com uma dúvida, certo? Talvez. O subjuntivo indica uma dúvida, porque é talvez, tá bom? E nós temos também o imperativo. Podemos encontrar o verbo no modo imperativo. O modo imperativo, ele indica uma ordem, tá bom? Ou ele indica um pedido. Então, por exemplo, o verbo parar. Numa frase eu posso colocar: eu quero que vocês
parem de falar. Eu estou dando aqui uma ordem. Eu estou pedindo. Ou é um pedido. Tudo bem? Então, o indicativo indica uma certeza, o subjuntivo, uma dúvida, e o imperativo, uma ordem ou um pedido, tá bom? E nós podemos encontrar os verbos também, aí, pessoal, no livro, está nos falando que nós podemos encontrar o verbo em 3 conjugações, tá? Nós temos a primeira conjugação, a segunda conjugação e a terceira conjugação, ok? Então, toda vez que o verbo terminar em ar, que o seu infinitivo for ar, vai ser conjugado como primeira conjugação. Como, por exemplo, o verbo brincar. Ele termina em ar, certo? Então, ele é a primeira conjugação, tudo bem? A segunda conjugação vai terminar em er, tá? Então, por exemplo, ler. Ler terminou em er, então é a segunda conjugação, tá? O verbo no infinitivo termina em ar, na primeira conjugação. O infinitivo termina em er, que é a segunda conjugação. E a terceira conjugação é quando o verbo termina em ir. Quando o verbo termina em ir, por exemplo, partir, com ir, nós estamos nos referindo à terceira conjugação, tá bom? Então, essa parte é fácil. Primeira conjugação, quando o verbo termina em ar. Segunda conjugação, quando o verbo termina em er. E terceira conjugação, quando o verbo termina em ir, tá? Então, o verbo nós temos que prestar bastante atenção, porque ele tem a pessoa, quem se fala a primeira, a segunda, quem ouve, e a terceira pessoa é de quem nós estamos falando, tá? Eles podem estar no singular ou no plural, certo? Nós temos também os 3 tempos, que é o passado ou o pretérito. Nós temos o presente, temos o futuro. Nós temos os modos, indicativo, que indica certeza, subjuntivo indica dúvida, e imperativo indica alguma ordem ou pedido. E as conjugações, primeira, segunda e terceira. Primeira, quando o verbo termina em ar. Segunda, quando o verbo termina em er. E terceira, quando o verbo termina em ir, tá bom? Então, verbos são ações, tá? São ações, ou pode ser o estado que eu me encontro, ou que algo se encontra, ou algum fenômeno da natureza, tá bom?